Boa noite, meus irmãos. Que a paz e a luz de Deus permaneça nos nossos corações, nos nossos lares, nas nossas vidas. Continuamos aí com a casa fechada, mas não há motivo para pânico. Vamos manter a certeza e a confiança no amor e na misericórdia de Deus, que tudo está sob controle, tudo está nas mãos de Deus. Nada está perdido, nada está descontrolado. O planeta está passando por um momento difícil, a doença dominou o planeta todo. Sim, e quem falou que Deus não está sob controle? Quem falou que nós não tínhamos que passar por isso? Então, meus irmãos, não é momento de desespero nem de insegurança. Deus está sempre no controle e no comando. Vamos fazer então a leitura de uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, para que a gente possa fazer a nossa prece. E diz assim: renunciar. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. São palavras de Jesus que estão em Mateus, no capítulo 19, versículo 29. Neste versículo do Evangelho de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. Há sim a necessidade de abandonar pai, mãe, mulher, irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Jesus explica que o sucesso pertencerá aos que assim procederem por amor do seu nome. À primeira vista, as palavras do Divino Mestre parecem contrassenso. Como desprezar os sagrados deveres da existência, se o Cristo veio até nós para santificá-los? Os discípulos precipitados não souberam atingir o sentido do texto. Nos tempos mais antigos, numerosos irmãos de ideal recolheram-se à sombra da clausura, esquecendo obrigações superiores e inadiáveis. Fácil, porém, reconhecer como Cristo renunciou. Aos companheiros que abandonaram, aparece glorioso na ressurreição. Não obstante as hesitações dos amigos, divide com eles, no cenáculo, os júbilos eternos. Aos homens ingratos que o crucificaram, oferece sublime roteiro de salvação com o Evangelho e nunca se descuidou um minuto das criaturas. Observamos, portanto, o que representa renunciar pelo amor ao Cristo. É perder as esperanças da terra, conquistando as esperanças do céu. Os pais são incompreensíveis, se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria e tê-los melhores ou perfeitos, reunindo-nos ainda mais a eles, todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontres compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente deste modo renunciará aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançarás a vida eterna. Olha, meus irmãos, essa mensagem, ela nos traz uma reflexão que eu costumo falar sempre. Eu costumo falar, não quer dizer que eu consiga fazer na plenitude, não. Eu tenho me esforçado bastante, né? Aí ele fala, os pais são incompreensíveis, o companheiro é ingrato, os irmãos são cruéis, né? Ou seja, as pessoas, muitas vezes, que estão ao nosso lado, que caminham conosco, nos fazem ou se comportam, muitas vezes, de forma que nos trazem tristeza, nos trazem decepção. E eu tenho me esforçado muito para compreender. Por quê? Porque nós, muitas vezes, exigimos uma virtude que a pessoa não tem. Como que aquela pessoa vai exercitar uma virtude se ainda não adquiriu?
Então, se nós começarmos a olhar dessa forma, a gente vai conseguir superar melhor esses momentos de angústia, porque uma ingratidão nos fere muito, porque a gente muitas vezes se dedica, se doa com todo amor para aquela criatura, e no momento em que estamos aflitos, recebemos as costas. Ah, isso é um absurdo. Sim, a gente espera, né, que as mãos sejam estendidas também. Mas se aquela criatura ainda não adquiriu a virtude do sentimento puro, do sentimento fraterno, de se preocupar com aquelas pessoas que nos são caras e que estão ao nosso lado na caminhada, ainda não adquirimos uma virtude. E essas criaturas que assim agem, não adquiriram essa virtude. Então Jesus compreendeu, Jesus estava lá pregado na cruz e virou para Deus e falou: Pai, perdoa, que eles não sabem o que fazem. Jesus compreendeu, eram espíritos tão ignorantes, eram criaturas desprovidas de tantas virtudes, que colocaram alguém justo na cruz. E ele nem por isso reclamou, e ele não merecia estar ali, porque ele só pregou o amor, ele só fez o amor, ele só exercitou o amor. Então, meus irmãos, a compreensão é difícil muitas vezes. Não vou dizer a vocês que seja fácil, não. Mas é difícil, mas ela, quando exercitada, e quando a gente consegue compreender de verdade e interiorizar esse sentimento, é um alívio para nós, meus irmãos. Porque alimentar a angústia, alimentar a tristeza, alimentar a decepção, alimentar o sentimento de ingratidão, é muito ruim, nos faz muito mal. Então, no momento que a gente consegue se libertar desse sentimento pesado, é um alívio para nós. E eles, com certeza, aqueles que erraram conosco, se é que erraram, Deus vai dar tantas oportunidades quantas forem necessárias para adquirirem a virtude que ainda falta. Então não nos cabe querer uma perfeição das pessoas, porque nós também não somos. Criamos decepções em muitas pessoas. Quantas pessoas gostariam que nós fôssemos de uma forma e ainda não somos? Então não temos como modelar ao nosso formato as pessoas que são individualidades. Então, meus irmãos, que a gente possa exercitar a compreensão com aquelas pessoas que caminham conosco nessa passagem terrena e que nós possamos levar essa pequena mensagem para o nosso dia a dia. Hoje, meus irmãos, a nossa querida irmã Marcele Brau vai fazer o estudo do livro de André Luiz, sendo que ela trabalha, uma criatura dedicada, uma irmã trabalhadora da nossa casa, mas trabalha no fronte, na pesquisa e no trabalho de produção de vacina do Covid. Então, a nossa querida irmã, em respeito a todos nós, optou por fazer o estudo da sua casa. Então, nós agradecemos imensamente a nossa querida irmã Marcele, que Deus abençoe essa irmã dedicada na nossa casa, dedicada no seu trabalho, dedicada na sua família. E que ela tenha muita luz e muita paz, e que Deus inspire, que a espiritualidade a ilumine para o estudo dessa noite. E assim, Pai, pedimos a Tua permissão para dar por iniciada a reunião e com a palavra a nossa querida irmã Marcele Brau. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje nós vamos dar início ao estudo do livro de André Luiz, No Mundo Maior. É a quinta obra na ordem dos livros, e esse livro ele foi psicografado por Francisco Cândido Xavier em 1947. E como a maior parte da obra de André Luiz, ela vai focalizar, né, aspectos da vida no mundo espiritual e da comunicação, né, entre os seres desencarnados e encarnados, especialmente durante o repouso do corpo físico. Então, nesse período, muitas atividades vão ser realizadas e a gente vai ver aqui um pouquinho delas. Então, o André Luiz, ele vai nos fornecer nesse livro muitos esclarecimentos sobre as causas do desequilíbrio da vida mental, e ele vai apresentar para a gente os correspondentes tratamentos espirituais. Então, é um livro que aborda muito
as questões psíquicas. E aí eu acho que é um assunto que é bem atual, né, pra gente. E aí ele traz de uma forma romanceada, né, a análise de vários temas que a gente busca sempre aprender, né, como o aborto, epilepsia, esquizofrenia, até um caso de síndrome de Down, destacando sempre o socorro imediato que é prestado aos irmãos necessitados pelos trabalhadores espirituais, que de certa forma evitam o quanto possível, né, extremos de loucura, casos de suicídio e os desastres morais. O livro ele também revela a importância do conhecimento científico, né? Mas assim, acima de tudo, é mostrado pra gente que mais do que conhecer, mais do que ter conhecimento, esses trabalhadores abnegados, eles utilizam muito mais a terapêutica do amor. Então é através da terapia do amor que muitos espíritos vão ser esclarecidos e vão ser socorridos. Então a gente vai ver muitos casos aqui. Com relação aos personagens, a gente vai começar falando de dois. O instrutor Eusébio é o dirigente de uma organização de assistência em uma zona intermediária. Então, essa organização, da qual o André Luiz vai começar a fazer parte, ela atende estudantes relativamente espiritualizados, ainda ligados à crosta, assim como espíritos recém-libertos do campo físico, né? Espíritos que desencarnaram há pouco tempo, mas que já têm uma condição de trabalhar, de seguir as suas tarefas no plano espiritual. Então, o instrutor Eusébio também realizava a coordenação desse ministério do socorro espiritual, dessa organização, e ele era um espírito de muitos créditos. Mas, acima de tudo, apesar de todo esse crédito, da sua hierarquia superior, ele também encontrava tempo para atuar nos trabalhos que eram realizados aqui no plano material. Então, aqui no plano material, muitas das vezes, ele vinha orientar aprendizes que se candidatavam ao discipulado, né, no plano espiritual, mas que ainda não tinham recursos de elevação para ir ao seu encontro na sede superior. Então, aqueles momentos que a gente falou no início do desdobramento, né, mesmo durante o desdobramento do corpo físico, do sono, esses espíritos não conseguiam chegar a essa instituição. Então, muitas das vezes, o Eusébio tinha que vir à crosta para fazer essa orientação. O outro personagem é o assistente Calderaro, que prestava um serviço de auxílio direto aos nossos irmãos aqui da Terra. Então, o Calderaro era o assistente do Eusébio, e é com ele que o André Luiz vai ficar dedicado no dia a dia. Então, o André Luiz, ele ingressa, né, numa turma de orientação que é coordenada pelo assistente Calderaro. E aí o Calderaro explica ao André Luiz que o objetivo fundamental da tarefa na Terra, né, de auxílio, seria o socorro imediato que eles faziam aos irmãos infelizes, evitando assim, o quanto possível, casos de loucura, casos de suicídio e os extremos de desastres morais. Então, esse grupo atuava dessa forma. Bom, então o André Luiz ele é convidado, depois que eles se conhecem, ele é apresentado nessa instituição, ele é convidado a conhecer, né, e a participar da primeira reunião proferida pelo instrutor Eusébio. E essa reunião seria dada a um grupo de espíritos, muitos deles oriundos do plano físico, a maior parte, ele disse que 80% era de encarnados em desdobramento, e o restante eram de estudantes recém-desencarnados, bem como
do grupo que participava dos tarefeiros lá daquela organização. Então, todos do grupo, ele fala, né, explicando as características dessa turma. Todos do grupo eram eles companheiros de elevado potencial de virtudes e boa vontade, exercitavam-se na iluminação interior, mas ainda não haviam alcançado a devida confiança para uso próprio. Então, muito parecido com as nossas questões pessoais, né? A gente tem o potencial, mas a gente ainda hesita, a gente ainda tem dúvidas. Então ele fala que em face das provas necessárias ao enriquecimento da alma, esses espíritos hesitam. Então essa reunião, ela serviria para trabalhar no íntimo desses companheiros a confiança e o esclarecimento, visto que seriam futuros instrumentos para os serviços de frente. Então era um trabalho mesmo de acolhimento, de assistência a esses irmãos. Então o Calderaro explicou que muitos deles padeciam desarmonias e angústias que ameaçavam seu frágil equilíbrio. Por isso recebiam, nesses encontros, toda a assistência das instituições socorristas. A libertação pelo sono era o recurso imediato dessas manifestações de amparo fraterno. Ele fala que, a princípio, esses estudantes recebem-nos a influência inconscientemente e, em seguida, conseguem fortalecer a mente, recebendo ideias, sugestões, inspirações salvadoras em momentos de provações. Então, gente, a gente não está sozinho, né? Nós somos aprendizes do bem, né? Como é o nome da nossa casa. Então, muitas das vezes, nesses trabalhos, a gente recebe essa inspiração, essa semente ela é plantada em nós, e aí, claro que quando a gente acorda, a gente não vai lembrar, né, de tudo que a gente participou, né, desses acontecimentos, mas a sementinha foi plantada e com certeza na hora certa a gente vai ter ideias, inspirações, que podem muitas vezes nos mostrar determinados caminhos, né? Sobretudo nesses momentos de grande prova na nossa vida. Então, o trabalho de assistência da equipe espiritual se dedicava essencialmente à manutenção do equilíbrio. Olha que tarefa importante, né? A gente pede sempre, né, aos nossos amigos espirituais que mantenham o nosso equilíbrio, principalmente nos dias de hoje. Quem não pede em oração a manutenção do seu equilíbrio, né? Principalmente psíquico, né? E olha eles lá nos auxiliando. E aí ele fala que eles prestam essa assistência, e isso leva à modificação do plano mental dessas criaturas, e ele diz que essa modificação, ela não pode, mesmo eles ajudando, né? Ele ressalta que ela não pode ser imposta a ninguém. Eles ajudam, né? Mas ela não é imposta. Ela é, sobretudo, fruto do tempo, né? Que é o tempo de Deus, é o tempo das coisas, não é o nosso tempo, né? Também do esforço de cada um e da evolução, porque cada um está no seu caminho evolutivo, né? Uns mais à frente, outros ainda atrasados, mas isso aí é um trabalho individual. E aí as necessidades, ele fala, né, nessa conversa com o Calderaro, que as necessidades de preparação do espírito intensificam-se em ritmo assustador. Daí o trabalho desses abnegados benfeitores. Gente, isso aí, 1947. Com certeza a espiritualidade já tinha noção, já sabia que a gente estava num processo de regeneração, de transição, né? Agora a gente vê isso muito mais perto de nós. Mas esse período, esse mundo de regeneração já começou há muito tempo, né? Então, e os espíritos já sabiam dessa necessidade de preparar o nosso espírito para as batalhas psíquicas que nós enfrentaríamos. E estamos enfrentando agora, que é bem difícil, né? Bom, o André Luiz, então, é convocado por Calderaro para acompanhá-lo a um serviço de auxílio num hospital terrestre.
Então eles chegam no hospital aqui na Terra e aí ele vai observar um paciente, um estudo de caso. E aí ele observa um paciente que estava num leito muito abatido, muito pálido, e aí ele viu que unido a esse enfermo existia um irmão desencarnado em péssimas condições de inferioridade e sofrimento. O doente, embora quase imóvel, apresentava uma forte tensão nervosa. Ambos pareciam, eu vou descrever, né, as palavras de André Luiz. Ambos pareciam visceralmente unidos um ao outro, tal abundância de fios tenuíssimos que mutuamente os entrelaçavam, desde o tórax até a cabeça. Então, eram um ligado ao outro através de fios. Ambos pareciam dois prisioneiros de uma rede fluídica. Pensamentos de um deles, com certeza, viveriam no cérebro do outro. E aí o Calderaro fala para o André: André, examina o cérebro do nosso irmão encarnado. E aí o André nota, na área cerebral, sinais luminosos que se dividia em 3 regiões distintas. Aí ele fala também, você está examinando o cérebro do encarnado. Agora observa a mesma região no perispírito, né, no cérebro do desencarnado. E aí o André tem a surpresa de observar que os dois cérebros, eles tinham sinalizações idênticas, eram quase que idênticos. Então a entidade que não se dava, aquele desencarnado, ele não se dava conta da presença do André e do Calderaro, em virtude do círculo grosseiro em que ele se mantinha. Mas ele fixava toda a sua atenção no doente, né? E aí o André descreve que ele ficava como se estivesse ali de tocaia, né? Como se fosse um felino vigiando uma presa. Então ele estava ali em completa atenção àquela criatura. E aí, nesse momento, o Calderaro, ele traz ao conhecimento de André algumas elucidações a respeito do cérebro, não só do cérebro humano, mas também do nosso cérebro perispiritual, que a gente tem o mesmo órgão, né, ligado ao perispírito. Então ele fala assim, muitos termos técnicos, e aqui eu vou resumir de uma forma um pouco mais didática, né, por causa do tempo, mas ele explica que aquelas partes que o André viu sinalizadas, ela pode ser dividida em 3 partes. A primeira parte é como se fosse o porão, né? O porão do cérebro. É o nosso cérebro do passado, que a gente chama de subconsciente, tá? Simboliza o resumo das nossas vivências, de tudo aquilo que a gente realizou, dos serviços realizados. É o verdadeiro porão da nossa individualidade. A segunda parte desse cérebro é o nosso cérebro presente, tá? É o nosso cérebro consciente, a nossa consciência. Então, nessa parte a gente tem o domicílio das conquistas atuais, né? Onde a gente coloca tudo aquilo, consolida as nossas qualidades atuais, as coisas que nós estamos edificando, tá nesse cérebro presente. E a terceira parte desse cérebro seria o nosso cérebro futuro, né, que estaria relacionado às nossas noções superiores, indicando tudo aquilo que a gente ainda cumpre atingir. Então, é mais ou menos isso que ele explicou para o André. Então, ele fala assim: examinamos aqui 2 enfermos, um na carne e outro fora dela. Ambos trazem o cérebro intoxicado, sintonizando-se absolutamente um com o outro. Então, os 2 estão completamente sintonizados. Ambos odeiam-se reciprocamente, desesperam-se, asilam ideias de tormento, de aflição, de vingança. Em suma, estão loucos, embora o mundo não lhes vislumbre o desequilíbrio que se verifica no íntimo da organização perispiritual. E aí, gente, o André fica curioso em saber, né, o porquê daquela história ali. Então, o Calderaro, ele, com a sua mão fraterna, né, ele espalma as mãos sobre a cabeça daquele enfermo,
e começa a transmitir vigorosos fluidos àquele doente. E depois de um tempo, o Calderaro explica para o André que há 20 anos aproximadamente, aquele irmão que estava ali doente pôs fim à vida daquele desencarnado num doloroso capítulo de sangue. Então a história desses dois era a seguinte: a história que culminou no assassinato daquele irmão desencarnado. E era uma história bem comovente, também vou resumir aqui, porque foi bem longa. Se deu em função de um motivo fútil, de um motivo muito simples, bobo, né? Como muitas das vezes acontece entre as pessoas. Aquele que estava enfermo, quando jovem, há 20 anos atrás, né? Ele agora devia ser um homem de meia idade. Ele foi empregado daquele desencarnado. E aí trabalhava com ele, e aí ele cobrou uma quantia referente ao seu trabalho. E aquele patrão não reconheceu aquele valor, achou que ele estava cobrando muito, muito acima do que lhe era devido. E aí ele não aceita como justa aquilo que foi pedido pelo seu empregado. E aí os dois, num auge, entram numa discussão, e aí, tomado por um momento de ira, ele tira a vida do seu empregador, né? Então, acaba que o assassinato ele não é descoberto pela justiça humana, né? Aquele rapaz ele sai sem ser culpado, sem ser reconhecido nesta vida como culpado daquele assassinato. Mas o seu real executor, na verdade, espiritualmente, a vítima não tinha esquecido, né, do seu algoz, como a gente sabe, né? Quando morre, muitas das vezes esses espíritos se tornam verdadeiros obsessores daquele que lhe fez mal, né? Então, o nosso atual paciente, né, aquele rapaz que ele via ali doente, né, tinha seguido a sua vida normal depois daquele assassinato. Conseguiu ludibriar os homens, mas não pôde iludir-se de si mesmo, mais do que a justiça divina. Ele não conseguia se iludir de si mesmo. Então a entidade desencarnada, concentrando a mente na ideia da vingança, passou perseverantemente a segui-lo. Se fixou na sua organização psíquica como um parasita fixado ao seu hospedeiro. Daí a ligação cérebro a cérebro dos dois. Por alguns anos ele levou uma vida normal, né, já que o assassinato não tinha sido descoberto. Ele se casou e conseguiu, de certo modo, se equilibrar na vida, né? Mas a vítima nunca o abandonou, desde da sua morte. Então, a mente criminosa desse irmão enfermo era ativamente assediada pela presença da vítima, perturbando-lhe a memória. Então, a vida desse irmão era muito complicada. Ele tinha uma vida, ele só sentia alguma calma quando ele estava trabalhando. Ele falava isso, ele tentava se ocupar o tempo inteiro, se manter ocupado, porque se ele parasse para pensar, vinha à tona a mente todos aquele sentimento de culpa, de remorso pelo seu ato praticado. E aí ele tentava a fuga através de todos os meios ao seu alcance. Os piores momentos para ele era o momento do sono. Muitas das vezes a gente acha que o sono é o momento do descanso, mas para muitos espíritos endividados, o momento do sono é um momento de grande angústia, porque nesse momento, né, a gente sabe que existe aquele parcial desligamento do espírito, o espírito fica mais livre, e é muitas das vezes nesse momento que os nossos os espíritos vêm para nos assediar e para nos cobrar, muitas das vezes, né? Então, quando ele dormia, era para ele o pior momento. Ele deitava-se quando já o corpo não aguentava mais, de fadiga. Mas no dia seguinte, quando ele levantava, ele acordava muito mais cansado do que quando ele havia dormido.
porque ele ficava duelando ativamente com o seu verdugo. E aí o Calderaro continua ali aquelas aplicações magnéticas, né, sobre o crânio do enfermo, envolvendo em fluidos benéficos. E aí ele fala o seguinte para o André, que aquele irmão encarnado, em fuga da recordação e do remorso, né, porque a recordação do acontecimento, né, do assassinato, e o remorso arruinou os centros motores, né, a região do sistema nervoso, do cérebro dele, desorganizando também não só a parte do sistema nervoso, mas também o seu sistema endócrino, né, que é responsável pela produção de hormônios, dos sinalizadores químicos, que vão desorganizar, por sua vez, órgãos, né, causando doenças no corpo físico. Então, a causa do desequilíbrio desse irmão era esse sentimento de culpa e de remorso pelo ato praticado, não só pela atuação da sua vítima ali durante o sono. Aquilo intensificava, mas grande parte da sua doença era causada pela sua mente desequilibrada. Aí ele fala, né, que outra seria a situação de ambos se eles houvessem conseguido se perdoar, chegando a um mínimo entendimento. Muitas das vezes, quase sempre isso não acontece. Algumas vezes uma das partes perdoa, mas a outra não. E aí essa dificuldade ela permanece às vezes por muitas encarnações. E aí esses espíritos ficam ali ligados através de movimentos de vingança, né, um contra o outro. E aí a gente lembra o nosso Divino Mestre Jesus, quando nos falou sobre a questão do amor aos inimigos, né? Quando ele nos recomenda o amor aos inimigos e a oração pelos que nos perseguem e caluniam, isso é uma terapêutica para nós, para quem tem o coração, né, para quem tem o sentimento da culpa. Nem sempre aqueles a quem prejudicamos estão prontos para nos perdoar. No caso desse rapaz, o ato dele aconteceu nessa vida presente. Mas muitas das vezes as causas das nossas atuais aflições, elas são de atos praticados na nossa vida anterior ou em vidas, em outras existências. E aí a gente ainda traz para essa vida esses desequilíbrios. Mas aí vocês podem perguntar, mas a gente não lembra, né? Fica difícil a gente perdoar aquilo que a gente não lembra, né? Mas a gente, lá no nosso espírito, existe esse sentimento de culpa, e a gente, através da doutrina, a gente consegue entender muitos casos de obsessão, muitos dos casos dos nossos desequilíbrios. E aí a oração, a necessidade da oração, ela se faz muito maior, né? Para trabalhar, né, o coração desses irmãos infelizes, porque muitas das vezes eles vão ver o nosso desejo de melhora, né, as nossas dificuldades atuais. E através desse processo também de oração, já que a gente não lembra, a gente tem que conversar em pensamento durante o sono, que a gente peça perdão a esse espírito que a gente nem conhece, né, mas que a gente tem uma dívida para com eles, para que a coisa se amenize, né, para que ambos um dia tenham a condição de se perdoar mutuamente. E quando isso não acontece, meus irmãos, com certeza o sofrimento bate à nossa porta de uma forma muito mais intensa, né? É necessário o sincero arrependimento, mesmo que a gente não tenha lembrança do passado, a gente precisa entender esse mecanismo, né, de ação e reação, e que a gente precisa mobilizar forças internas para a nossa mudança, que vai refletir, né, numa mudança de comportamento que vai, de certa forma, ser observada por esses nossos irmãos que são os nossos cobradores atuais.
mesmo que a outra parte também não te perdoe, o arrependimento e o perdão, ele é sempre libertador, tanto para o obsessor quanto para o obsidiado. E esse é sempre o princípio de toda terapêutica espírita. Bom, após essas intensas radiações magnéticas, né, o enfermo acabou adormecendo, e aí ele acaba temporariamente se afastando do veículo denso, e aí ele é tomado por um pavor muito grande quando ele consegue visualizar o seu verdugo ali, e aí ambos trocam assim olhares de muito ódio, né? Bom, aí o André fala para o Calderaro: eu verifiquei que o enfermo não nos notava a presença, qual acontecia com o algoz, em muda expectativa. Contava como certo que o assistente os cumulasse de longas doutrinações. E aí Calderaro falou o seguinte, falou para o André: falaríamos em vão, André, porque ainda não sabemos amá-lo. André achou que o Calderaro ia intervir ali naquele atrito, ia impedir a ação mais direta daquele perseguidor, mas aí Calderaro traz essa noção para André, né, completamente diferente do que o André estava pensando. Ele fala que eles não seriam capazes de amá-lo como se fossem nossos irmãos e nossos filhos. Ele fala: para nós, ambos, espíritos de raciocínio avançado, mas de sentimentos menos sublimes, são eles dois irmãos infortunados, e nada mais. Damos-lhes no momento o de que dispomos, isso é, da intervenção benéfica no campo dos seus sofrimentos exteriores, nos limites das nossas aquisições, no domínio do conhecimento. Então, aí o André fala: e por que não tentarmos o esclarecimento verbal, né, agora a esses nossos amigos? Aí ele fala: porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. É a terapêutica do amor. Só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Os nossos desventurados amigos reclamam intervenção no íntimo para modificar atitudes mentais em definitivo. E nós, por enquanto, apenas conhecemos sem saber amar. E aí dá uma grande lição para André, né? Nesse momento, alguém assoma a porta de entrada do quarto. E aí o André observa que era um sublime espírito de mulher. E aí ele fala: curvei-me comovido e respeitoso. Calderaro tocou-me o ombro de leve e murmurou ao meu ouvido: é a irmã Cipriana, orientadora dos serviços de socorro do grupo, portadora do divino amor fraternal que ainda não adquirimos. Então, gente, a gente vai ver nos próximos capítulos o desdobramento dessa terapêutica, que com certeza André e Calderaro não eram capazes de fazer, mas foi trazido um espírito, né, com esse potencial do verdadeiro amor, da terapêutica do amor, para atuar sobre aqueles dois irmãos infortunados. Bom, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima. Se cuidem. Boa noite. Bom, meus irmãos, muito obrigado, nossa querida irmã Marcele, por essa noite de estudo, por se dedicar ao nosso trabalho da casa, por ter tido um trabalho danado para poder organizar e resumir as obras de André Luiz, para que tornasse bem fácil e acessível e uma forma bem mais simples e agradável a todos nós. Muito obrigado, Marcele. E agora, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecer ao Pai por mais essa noite de estudo, por mais esse momento de estarmos reunidos em nome de Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nosso Mestre, em nome de Germano e de toda a legião da espiritualidade amiga. Que Deus nos conforte, nos fortaleça nos nossos dias, nas nossas dificuldades. E assim, Pai, com o nosso agradecimento, pedimos a Tua permissão para dar por encerrada a reunião dessa noite. Graças a Deus, em nome de Deus, nosso Pai, está encerrada a nossa reunião.